Seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Direta Sem Café. Neste episódio vamos falar sobre o tema Os desafios do mundo contemporâneo, as migrações e a ética em volta nisso. Para isso, temos aqui connosco o Dr. Fernando Campos, professor e investigador. Antes de mais, doutor, muito obrigado por estar aqui connosco, por ter aceito o nosso convite. Muito obrigado, eu que agradeço o convite que fizeram. Diga-nos uma coisa, o que são as migrações e por que esse movimento humano é considerado constante na nossa história? Ora bem, as migrações são um movimento de pessoas que saem da sua terra, das suas raízes e vão à procura de melhores condições de vida para si e para os seus familiares. Ao longo da história temos verificado que as migrações se têm acentuado porque as dificuldades económicas que muitas famílias passam em várias partes do mundo fazem com que elas tomem essa iniciativa de ir ao encontro de melhores condições, não é? E muitas vezes acontece que nem sempre os migrantes, que são um importante meio para o crescimento e desenvolvimento dos países para onde imigram, muitas vezes os migrantes não são bem recebidos, não são bem tratados e são até explorados, não é? E nós não podemos perder esta mais-valia dos migrantes, mas temos que lhes dar condições. Não é recebê-los num determinado país, ou no nosso, por exemplo, se quisermos, e depois assistirmos àquelas coisas tristes, como vemos na televisão, aqui bem perto de nós, em que os imigrantes estão como que em suaves camadas a viverem em prédios sublotados, ou em casas sublotadas, melhor dizendo, e, portanto, não nos damos condições. Nós temos que dar condições aos migrantes. É preferível que nós, se calhar, não tenhamos tantos migrantes, se não temos condições para ter, não é? Mas aqueles que nós recebemos, que temos que lhes dar condições, porque são seres humanos, acima de tudo, não é? Não importa a origem, de onde vêm, o que trazem consigo, são seres humanos. E, portanto, nós, se queremos apostar numa política de migração, temos que dar condições aos imigrantes. Este, para mim, é o maior flagelo do ponto de vista da migração, é nós não tratarmos os migrantes como seres humanos. Não é? Nós tratamos os migrantes como pessoas que nós utilizamos, nos ajudam a crescer e a desenvolver e depois descartamos. E os seres humanos não podem ser descartáveis. Não são descartáveis sequer, não é? Mas é o que acontece em muitas partes do mundo em que os migrantes são elementos descartáveis. E não podemos esquecer que muitos dos países que cresceram e se desenvolveram devem esse crescimento e esse desenvolvimento ao papel dos migrantes. Nós, em Portugal, temos esse exemplo. Mas em Portugal, antes do 5 de Abril, Portugal estava parado, não é? Depois do 25 de Abril, não foi logo a seguir, mas um tempo depois do 25 de Abril, e com a nossa adesão à Comunidade Económica Europeia, nós recebemos fundos de coesão, nós e a Espanha, mas nós recebemos fundos de coesão, e era necessário fazer obra, era necessário construir pontes, estradas, barragens, escolas, hospitais, etc. A nossa recorrência foi à migração, a migração de origem africana, que deram um importante contributo para que aquilo que nós temos hoje, ou grande parte daquilo que nós temos hoje, fosse uma realidade. Porque eles participaram nesse crescimento e nesse desenvolvimento. Não é? E os migrantes são uma peça fundamental. E nós não podemos, eu volto a insistir, não podemos descurar o papel do migrante. Agora, não é ter migrantes a qualquer preço, a qualquer custo, não. Ter migrantes porque, em primeiro lugar, temos que pensar naquilo que as pessoas... Porquê que as pessoas são migrantes? As pessoas saem das suas terras, as pessoas saem das suas raízes para ir em busca de melhores condições de vida. Muito bem. A segunda parte é que a vinda destes migrantes à procura de melhores condições de vida vão contribuir para que haja progresso e haja desenvolvimento. Portanto, se nós não abrirmos as portas aos migrantes no sentido de que lhes dar condições, não vale a pena andarmos a fantasiar que somos um país que apoia os migrantes, porque isso é uma falácia, não é? Agora, se nós realmente apoiamos os migrantes, se nós realmente achamos que eles são uma peça fundamental para o nosso crescimento e desenvolvimento, então vamos dar condições. Vou dar um exemplo, que vale o que vale, não é um exemplo nada de importante, mas normalmente as pessoas, quando estão os dias de semana em casa, normalmente costumam comer na cozinha, porque é mais prático, não vão para a sala comer. Pronto, às vezes vão, mas normalmente não vão. Ora bem, quando lá vai alguém à nossa casa, com certeza que nós não vamos levar a pessoa para a cozinha, vamos levar a pessoa para a sala. Queremos receber bem as pessoas.
fazendo esta analogia com os migrantes, se é que me é permitido fazer, nós quando recebemos alguém em casa, ou seja, quando recebemos gente que vem de outros países, nós temos que os receber bem, temos que lhes dar condições, não os vamos pôr ali um canto, não é? Como nós habitualmente vivemos. Sim. Não, vamos dar condições a essas pessoas. E, portanto, os migrantes têm que ter condições, não só em Portugal, como em outros países. Portugal, mas outros países também têm que receber os migrantes. Porque nós, que somos um povo de migrantes, ainda somos hoje, fomos muito no passado, na década de 60, principalmente, para a Europa, para o outro lado do Atlântico, para o Brasil, etc. Nós ajudámos também nesses países esse crescimento e desenvolvimento. Não foi um período fácil, segundo aquilo que nos diz a história, não foi um período fácil para os migrantes. Por exemplo, não falo do caso do Brasil, porque a língua era comum, mas para a Europa muitos imigrantes tiveram o problema da língua, que foi um grande obstáculo. Depois também foi, muitas vezes, a não aceitação do migrante, porque havia aquela ideia de que o migrante é aquela pessoa que nos pode tirar o nosso posto de trabalho, não é? Porque se sujeita, não é? Porque se sujeita a ganhar menos, portanto, se sujeita a ganhar menos. Um patrão que não tenha escrúpulos aceita o migrante e despede a outra pessoa, que está a dar mais prejuízo do que lucro, não é? E, portanto, nós também tivemos esse problema. Nós tivemos esse problema, muitas vezes, da rejeição de nós, portugueses, enquanto migrantes, não é? Mas, apesar disso, nós não desistimos. E se nós não desistimos de lutar para termos os nossos direitos como migrantes, lá fora, nos outros países, também é justo que os migrantes que vêm para o nosso país e que nós aceitamos, que eles também lutem pelos seus direitos. E nós o que temos que fazer é garantir-lhes esses direitos. Que não pedem mais nada. Garantir os direitos. Serem tratados como pessoas, como seres humanos. É isso. E aceitar as diferenças. Sim. Sabe que havia antigamente, não sei se já me viu este slogan, que às vezes aparecia na televisão, foi já há uns tempos, a propósito do racismo, e havia um slogan que dizia assim: todos diferentes, todos iguais. E raramente se ouviu alguém explicar o que é que este slogan queria dizer. Ora bem, realmente nós somos todos diferentes, ainda bem. Existem as diferenças, não é? Onde é que somos todos iguais? É que somos todos seres humanos com as nossas diferenças. E, portanto, nós, para promovermos a dignidade humana, temos que respeitar o outro com as suas diferenças. Portanto, nós não podemos moldar o migrante. Gostava mais que fosse desta cor, gostava mais que fosse desta etnia, gostava mais que fosse deste grupo, gostava mais que fosse daquele país. Não. As pessoas vão e saem dos seus países porque querem ter uma vida melhor. Não querem ter luxo, querem ter uma vida melhor. Não é? Que no seu país de origem não conseguem. Não é? E eu vejo aquele flagelo que é no México, não é? Os migrantes que vão em busca dos Estados Unidos, do Eldorado, digamos assim, e que não estão a conseguir, e que a maior parte deles não consegue, e agora com a mudança da administração norte-americana, mais difícil será terem acesso aos Estados Unidos. E eu lembro quando estive em Puebla, no México, em que fui falar sobre o tráfico de pessoas, e eu lembro-me que eu apresentei lá uma situação de que no México muitas vezes as pessoas são violadas, as mulheres são violadas quando vão em busca de chegar aos Estados Unidos. E também acontece que os homens muitas vezes vão acompanhar as mulheres para evitar, para as proteger, etc. E já aconteceu vários casos, foi relatado, que os homens por vezes entregam as mulheres para eles poderem avançar. Bom, eu disse isto lá em Puebla, na Universidade Ibero-Americana, e houve uma senhora que na altura de eu acabar de falar, pediu para falar, então pensei que me ia fazer alguma pergunta, e ela disse para todos que vieram a ouvir: o professor tem razão, eu fui uma dessas vítimas. Ou seja, a senhora expôs a sua vida, e ela apenas só queria ir à procura de sustento para a sua família, para si e para a sua família, não é? E foi vítima, não chegou aos Estados Unidos, e foi vítima desse ato cobarde, não é? Que muitas vezes acontece, e aconteceu naquele caso. Portanto, tratar do fenómeno migratório é tratar de seres humanos, é tratar de gente que anseia por uma vida melhor, que anseia por ter uma oportunidade, porque nem todos têm oportunidades, e eles querem ter uma oportunidade. Não pedem luxo, volto a repetir, eles pedem que lhes deem uma oportunidade de poder sustentar com dignidade e honestamente a si e à sua família. É só isso que os migrantes pedem. O professor tocou aqui num ponto que eu ia referir também, que era quais são as principais razões para as pessoas decidirem emigrar e tomarem esta decisão.
Uma das principais é esta de as pessoas irem em busca de melhores condições de vida. Não é? As pessoas que querem que a sua vida seja diferente, que os filhos tenham os cuidados que devam ter, que tenham acesso à educação e que tenham, no fundo, um rendimento, não é? Que lhes permita ter uma vida com dignidade. Não é? Eles não se importam, os migrantes, de, por exemplo, aqui em Portugal, vamos supor, que é um emprego muito digno, muito honesto, estar a pôr pedrinhas na calçada. Sim. Não é? Mas o que ganham a pôr as pedrinhas na calçada, se as puserem, por exemplo, na Bélgica ou noutro país qualquer, ganham muito mais. Portanto, não se importam de fazer o mesmo trabalho que estão a fazer, Sim. só que têm mais rendimento. Ou seja, têm melhores condições para pagar o sustento da sua família. Isto porquê? Porque também nós estamos a atravessar uma fase muito complicada de pobreza e eu temo, com aquilo que se espera para 2025, vamos ver se a maior parte é bluff, se não é, mas é melhor estar preparados para não ser bluff. Depois, se for, melhor. Mas estar preparado para não ser bluff. Eu penso que a crise vai aumentar, ou seja, vamos ter uma crise bastante grande. A Alemanha já está a ter problemas de pré-recessão, ou mesmo até há quem afirme já a recessão, e a Alemanha é o motor da União Europeia, não é? Sim. Depois também a França está como está, a Itália está como está. Os 3 pilares da União Europeia estão assim um bocadinho a tremer, portanto, o que não augura nada de bom para o resto da Europa no próximo ano. Depois, com as consequências da guerra, que não se sabe como é que vai ser em relação à reação de Putin, em relação face a essas armas de longo alcance, e que, por vistos, a Ucrânia já experimentou, e se calhar os mísseis de maior alcance ainda, que são os Tauros alemães, que se calhar, se a CDU vencer as eleições antecipadas, é possível que sejam fornecidos à Ucrânia. E, portanto, vai aumentar mais esse perigo, não é? Portanto, não se sabe como é que vai ser, não se sabe como é que vai ser o Médio Oriente. O que é facto é que, como é que vai se solucionar o Médio Oriente, o que é facto é que a crise está aí a criar, como se fosse uma bola de neve, está a aumentar, não é? E, portanto, nós temos situações em Portugal, por exemplo, de pessoas que estão a viver mal, muito mal, não é? E não só imigrantes também, claro, mas no conjunto estão a viver mal e tem-se assistido que há um aumento de procura dos bancos alimentares. Isso quer dizer que há pessoas que, mesmo tendo um emprego, vão à procura do banco alimentar. Ora bem, o que é que isto quer dizer? Isto quer dizer que o emprego que as pessoas têm não é suficiente para terem uma vida com dignidade. Eles não querem ir buscar o banco alimentar ou ir ao banco alimentar para poupar, para comprar um carro, para comprar uma mansão com piscina. Não. Eles vão ao banco alimentar porque têm que fazer escolhas. Não é? Se as escolhas entre a alimentação, pagar a prestação da casa ou a renda da casa, a escola dos filhos, o transporte dos filhos, etc. As pessoas têm que fazer aqui escolhas, não é? Sim. E, portanto, sem comer não podem ficar. Ainda que possam abdicar de uma ou outra coisa, mas sem comer não. E esse é o problema, não é? Ou seja, quando as pessoas imigram, vão precisamente para conseguir preencher o vazio que a pobreza, que a economia de fracos recursos e que as necessidades que as pessoas têm possam ser supridas. Essa é a razão fundamental e principal. Claro que depois há outras razões que se pode até confundir um bocadinho com os refugiados, que é as pessoas imigram porque fogem de uma perseguição, fogem de um clima de instabilidade no país, etc. Bom, mas a razão principal, como eu caracterizo as migrações, vão em busca de melhores condições de vida. Ou, se quisermos até, para ser um bocadinho mais radical, de condições de vida. Okay. Para não ser os melhores. Condições de vida, não é? Porque muita gente não tem dinheiro suficiente para comer, não tem dinheiro suficiente para dar uma vida com dignidade aos filhos. Veja, por exemplo, quando famílias que têm mais que um filho a estudar e os sacrifícios que fazem, nenhum pai nem nenhuma mãe vai fazer um sorteio a dizer, olha, nós só temos dinheiro para ir um de vocês estudar, vamos fazer um sorteio a ver quem é que vai estudar. Não. Os pais fazem um sacrifício para que os 2 filhos ou 3 filhos, ou seja, vão os 2 ou os 3 estudar. Porque querem dar a mesma oportunidade aos 3, nem que para isso eles passem fome. E, portanto, a razão principal,
que eu vejo nas migrações é precisamente isso. Dar qualidade de vida, ou ter qualidade de vida próprio ou própria e a sua família. Essa é a razão para mim, a razão principal. Busca de melhores condições de vida. Claro que isso acarreta sempre uma questão, que é o desenraizamento, ou seja, a pessoa sai da sua terra, vai encontrar outras culturas, vai encontrar outras formas de viver, outras formas de estar, nem sempre se consegue adaptar a essas novas formas de vida, novas formas de cultura. Isso às vezes cria problemas e provoca desistências, é verdade. E portanto, agora, havendo esses casos, que evidentemente há, o que é importante é que quando se trata de migrações, trata-se em primeiro lugar de acolher quem vem procurar melhores condições de vida. Não é quem vem para um país para estar, normalmente. Não, é para quem vem procurar melhores condições de vida. Não é? Agora, se nós apostamos na política de migração, e eu concordo que se aposta numa política de migração, mas uma política de migração integradora, inclusiva. Não uma política de migração para ficarmos bem na fotografia e depois excluímos as pessoas. Depois pomos as pessoas a um canto. Mas fazemos boa figura lá para fora. Mostramos que realmente somos um país aberto, um país que recebe os migrantes, um país que trata bem os migrantes, e nem sempre isso é assim. Não é? Certo. Migração, sim, por razões que eu apresentei. Por um lado, para que as pessoas tenham melhores condições de vida, para ajudar no crescimento e desenvolvimento do país, excelente, mas não é a qualquer preço. Tem que se dar condições para que os migrantes se sintam integrados nas comunidades, se sintam integrados no país e não sintam que são um peso morto no país, porque não são um peso morto. São, acima de tudo, pessoas, como eu já referi várias vezes hoje. Acima de tudo, pessoas, seres humanos, não é? E aí é que deve ser a aposta dos governos, deve ser a aposta da comunidade, deve ser a aposta da sociedade civil, acolher os migrantes. Doutor, como é que as migrações influenciam as economias locais? Ora bem, os migrantes têm esta particularidade de que, por um lado, depende do tipo de trabalho que estão a fazer, não é? Que podem ajudar a desenvolver essas economias locais com o seu trabalho, com o seu esforço, mas também porque os migrantes estão a morar, têm uma residência num determinado sítio, não é? E, portanto, são consumidores. E, portanto, a comunidade local, porque tem mais gente a morar nessa comunidade, não é? Essa comunidade vai investir mais. Os migrantes são consumidores, os migrantes vão aos estabelecimentos e consomem, e, por outro lado, também os próprios estabelecimentos, a parte comercial, digamos assim, a parte comercial, ela vai procurar corresponder ao aumento da população, ao aumento da população diversificada, homens, mulheres, crianças, etc., de forma a corresponder a esses novos nichos populacionais e, portanto, que se tem que lhe dar condições também do ponto de vista comercial. Portanto, nesse aspecto, sim. Por outro lado, também há investimento, ou seja, as autarquias locais, por exemplo, elas investem nos locais onde se concentra o maior número de migrantes, de forma a garantir condições para que os migrantes se sintam integrados. Portanto, isso vai ajudar a que haja desenvolvimento das próprias economias locais, não é? Isso ajuda a que as instituições de saúde, as instituições escolares, etc., que se vão construindo, porque existem muitas crianças, existe um nicho migratório bastante grande, muitas crianças, é necessário escolas, é necessário responder a esses grupos populacionais e, portanto, há um investimento, quer por parte do poder local, mas também por parte do poder central, claro, é evidente, não é? E, portanto, isso ajuda, justamente com o comércio, a desenvolver as economias locais, não é? Embora muitas vezes haja por parte das localidades, dos comerciantes, alguma desconfiança. Não é? É aquela primeira fase de desconfiar de quem apareceu, quem este grupo de pessoas está aqui, é para quê, tem boas intenções, não tem? Vamos passar dessa parte nebulosa que se passa rapidamente. Depois é evidente que essas pessoas serão consumidores, portanto, estarão a aumentar
da própria economia local. Certo. Quais são os principais desafios éticos enfrentados pelos países receptores e por imigrantes em situação de vulnerabilidade? Ora bem, em primeiro lugar, o principal desafio ético é combater o preconceito. Que é muito difícil. O preconceito é muito difícil porque hoje em dia, e às vezes acontece o preconceito, é engraçado, naquelas pessoas que dizem não ter preconceito, não é? Às vezes já tenho estado a conversar às vezes com amigos e tal, nós estamos a conversar e eu não sou racista, eu assim, eu assado, eu aceito toda a gente. E eu faço aquela pergunta assim, drástica. Diz-me uma coisa, se a tua filha dissesse que ia casar com um negro, aceitavas? A minha filha não. Não é? Ou seja, esta abertura é só para os outros. Não é? Quando toca a nós, o preconceito aparece. Bom, e uma das coisas que tem que se vencer é precisamente o preconceito. Esse é o principal, um dos principais desafios. Depois também, o outro desafio para os migrantes, que já se falou aqui, de certa forma, no princípio, que é criar condições para que o migrante não se sinta estrangeiro, apesar de ser estrangeiro. Aliás, até é o lema da nossa universidade. Portanto, que ninguém se sinta estrangeiro, apesar de o ser. E combater estas ondas de xenofobia, que acontece com o medo de que o migrante nos venha tirar o nosso posto de trabalho. Enquanto não combatermos o preconceito, não combatermos a xenofobia e não aceitarmos que o migrante é uma importante peça para o crescimento e desenvolvimento do país, é evidente que irá haver obstáculos, continuará a haver obstáculos para que as migrações tenham o seu espaço, não é? De integração. Portanto, a integração é extremamente importante, que é, no fundo, o produto final deste processo migratório. É a integração, a inclusão. Por contrapartida, combatendo a exclusão, que muitas vezes os migrantes são vítimas, excluídos, marginalizados, etc. Como seres de segunda, como seres inferiores, que andam para aí, aos caídos, vêm a procurar tirar o trabalho aos outros que já cá estão, etc, etc. Portanto, temos que vencer isso. Esse é o maior desafio que nós temos a nível da Europa, não é a nível só de Portugal. Sim. A nível da Europa, temos que vencer esse desafio. Ou seja, o migrante é uma peça-chave, volto a dizer, para o crescimento e desenvolvimento dos povos. Dar um exemplo, o Luxemburgo hoje é um dos países mais ricos da União Europeia, graças à migração, não só à migração portuguesa, mas também, sim. Porque se não fossem os migrantes, o Luxemburgo não era aquele país rico que hoje existe. Portanto, há espaço para todos. Há espaço para todos. Temos que nos entender, temos que compreender as culturas dos outros povos, não é? Porque nós muitas vezes quando rejeitamos é porque não conhecemos. E a nossa tentação é rejeitar, é assim como um alimento. Quando nos dizem para provar, não conheço, fica naquela dúvida. O medo do novo. É. E, portanto, o migrante, muitas vezes, para as pessoas é isso. Ou seja, é o medo que o migrante possa trazer isto, possa trazer aquilo, possa trazer esta patetice, não é? As doenças, o terrorismo, não sei o quê, não sei o que mais. Arranjamos sempre ali uns atributos para que o nosso preconceito fale mais alto. E, portanto, a primeira linha de todas, como eu disse, era vencer o preconceito. Depois, é criar a consciência de que o migrante não é um peso morto, como disse há bocadinho, é uma peça fundamental para o crescimento e desenvolvimento dos povos. E respeitar o migrante tal como ele é. Não é? Como eu dizia há bocadinho, todos diferentes, todos iguais, somos todos diferentes com certeza, ainda bem que há diferenças, e nós somos todos iguais, porque somos todos seres humanos. E qual é a mais-valia? É nos respeitarmos com as nossas diferenças. Respeitarmos os outros com as diferenças que têm. Se isso acontecer, eu vejo um bom augúrio para as migrações. Claro. Muito obrigada, doutor. Mais uma vez, obrigado por estar aqui connosco. Com todo gosto, hoje. Foi um prazer tê-lo aqui e aprender um pouco consigo sobre a imigração. Muito obrigado, eu que agradeço. Muito obrigada. Agora, a si que está aí em casa, muito obrigado por ter estado connosco neste episódio. Esperamos por si novamente nos próximos episódios. E não se esqueça, somos todos diferentes, mas somos todos iguais. Obrigada!